Bem com o Pão. De Bem com o Pão, aqui com o irmão Marcos Melo, diretamente de Indaiatuba, na livraria Vento Sul, uma livraria aberta, portas abertas para todo o povo de Indaiatuba e arredores, que fica o convite. Não importa da cidade que você é, se quiser vir aqui visitar o irmão Marcos, vem aqui visitar o irmão Marcos, a irmã Neuza, a sua família, que estão aqui de portas abertas e braços abertos, como assim nós fomos aqui recebidos. Aliás, obrigado pelo carinho, irmão, de termos aqui nos recebido e poder fazer essa gravação hoje aqui para você desfrutar um pouco mais dos materiais da Editora Vento Sul, que você vê aqui nas nossas costas, alguns dos materiais dispostos. A livraria está muito bonita, toda ela aqui com prateleiras em formas de nichos, muito bem decorada. Aqui o irmão Marcos e a irmã Neuza se puxaram na decoração. Está aqui tudo muito bem exposto para o pessoal aqui poder desfrutar. Além dos materiais da Editora Vento Sul, temos aí bíblias, temos também material infantil, temos aí um material que possa trazer povo que ainda não conhece. Porque se não conhece, não dá fome. Se eu ainda não conheço tal material, fica difícil dizer para você, experimenta para ver se é bom, fica que nem um lanche, né? Experimenta para ver se é bom, tu fica meio aqui, será que como, não como, e agora? Então tem que trazer muitas vezes uma estratégia que o senhor dá para um comércio assim, materiais que o pessoal já conhece. Aí conhece, aí vê que aquilo lá é similar, é familiar a ele, aí ele já começa a olhar, se esse é bom, deixa eu olhar aquele outro, porque esse padeiro aqui tem mais coisas nessa padaria. E aí começa a trazer também os materiais que eles ainda não conhecem. É isso, irmão? Já dá o teu salve aí para o povo do De Bem com Pão. Ok, é uma alegria, né, poder participar desse programa mais uma vez aí junto com o pessoal e a equipe do Bem com Pão. E como o irmão Marcelo estava compartilhando, né, Deus nos colocou aqui nessa cidade e nos oportunizou através desta livraria Vento Sul aqui a proporcionar assim, né, um recurso que hoje se percebe que é muito importante, né, para o nosso crescimento espiritual, que é a questão da alimentação, né? E não só a questão da prática do alimentar, mas a questão de alimentar-se corretamente, né? Então, nós somos ricamente abençoados por Deus, por ter essa padaria farta, né? Que qualquer área da nossa vida que hoje nós estamos enfrentando dificuldades, nós temos uma proposta de Deus através desse material que é nos proporcionado pela Editora Vento Sul. Então, é uma alegria poder, né, estar inserido nesse projeto de ser o garçom, né, do reino do Senhor, né? De apresentar esta comida assim, que não é qualquer comida, né, mas é um alimento assim que primeiramente nós estamos experienciando e realmente funciona, né? É algo assim que é aprovado por Deus, né? É como Jesus Cristo palmilhando sobre o seu ministério terreno na terra, né? Foi um alimento que foi aprovado por Deus, porque em várias situações ele foi provado, né? Então, hoje, todos os dias, nós somos provados por várias circunstâncias, assim, que se nós não tivermos esse alimento, que é o próprio Jesus Cristo, né, como vida em nós seremos, infelizmente, reprovados, né? Mas nós temos tido algumas experiências, inclusive, temos observado pessoas que têm acessado esse material aqui em Indaiatuba e têm tido experiências também de ser aprovado mediante as provações, né? Então, realmente é maravilhoso poder, assim, ser participante desse projeto universal de Deus, né? Amém. Irmão, quando eu entrei aqui na cidade de Indaiatuba, estou entrando na cidade, eu vi uma imagem grande, assim, né? Que reflete ali a imagem muito conhecida da imagem de Cristo. E tinha uma estátua bem grande, assim, na avenida principal da cidade, né? E eu fiquei me perguntando, eu vou ter que perguntar isso para o irmão Marcos. Será que eu tenho uma tendência também, aliás, na cidade, devido a alguma cultura que já tem lá, né? E aí, de repente, trabalhar a mais para o irmão Marcos aqui, né? Como missionário do Senhor na cidade de Indaiatuba. O pessoal que tem uma tendência de reverenciar imagens, tu viu essa peculiaridade ou não? Sim, ele é muito forte, sim, a questão da idolatria, né? Não só a idolatria a seres inanimados, mas principalmente a egolatria, né? Que não deixa de ser também um ser inanimado, porque não produz nada de vida para o Senhor, né? Até a gente compartilhávamos aí outro dia a questão, quando é fundada uma cidade, né? Existe um ser espiritual que está ali por trás daquela fundação. E nós vemos assim que a cidade de Indaiatuba e até outras cidades que a gente serviu ao Senhor, né, no ministério, a totalidade dela é fundada, né,
em base em anticristo, né? E a gente sofre muito assim quando nós vamos entrar numa cidade assim para abrir um trabalho, como aconteceu aqui em Indaiatuba, que não havia visão do Senhor, né? Então a dificuldade é muito grande, a batalha espiritual é muito grande, porque as pessoas mesmo elas se autorreverenciam, né? Então um poste ídolo numa cidade, como é o caso que você aqui citou agora, aquilo é o menor problema que nós podemos encontrar para abrir um trabalho. A grande dificuldade mesmo é a própria pessoa, né, que intitula as coisas naturais e colocando um valor desequilibrado acima do Senhor, né? Então, realmente, é uma grande dificuldade que se enfrenta. Creio que todos os obreiros, os irmãos que estão aí na frente da obra, têm enfrentado como batalha espiritual essa questão da comunidade colocar, né, um filho, um marido, uma esposa, um parente, né, um trabalho, né, ou uma habilidade que se tem, ou até um dom que é de Deus que ela tem, colocar na frente do Senhor, né? Isso nós temos enfrentado bastante mesmo. Amém. E falando um pouquinho, aproveitando o tema aqui, e falando sobre guerra espiritual, que muito comentando, das batalhas espirituais que nós enfrentamos também quando começa numa cidade. O irmão já está aqui, essa missão aqui é o quê? A quarta, quinta, sexta? Quantas cidades já tem aí no caminho do irmão? Na verdade, assim, nós passamos assim por Pelotas, né? Foi a nossa primeira missão. Nós ficamos ali 5 anos e meio ali naquela cidade. Mas ali Deus abriu assim várias cidadezinhas próximas, né? Então, quando nós estávamos naquela gestão lá em Pelotas, nós fizemos ali, pela graça de Deus, 8 cidades ali, né? Então, depois nós fomos para Dois Irmãos, depois para Santo Ângelo, né? E agora aqui para Indaiatuba. Então, são 11 cidades que, de uma certa forma, assim, Deus conseguiu usar a gente assim para ou regar a visão que já tinha ali, ou colocar a visão do Senhor ali, né? Então, como já tem essa estrada aí de chegar em alguma cidade, como a gente sabe aqui, é uma coisa que eu sempre quero estar frisando através da programação do De Bem com o Pão, que tudo primeiro foi feito no espiritual, a gente começa a ter enxergar esse conhecimento através do livro de Gênesis, né? Tudo foi criado primeiro no espiritual. E depois isso se processa no natural. Então, cada cidade que é formada, a gente sabe que ali existe uma orientação espiritual de como vai ser formada aquela cidade, né? E pode ser que essa orientação venha de Deus ou venha do outro, porque a gente sabe que há somente 2 senhores nesta terra, né? E aí a gente vem aqui, quando vejo aquela cidade, até para a gente poder assim passar um pouco de conhecimento para o pessoal que está numa cidade lá, sente muita pressão, sente que tem violência, o pessoal diz assim, ó, sempre naquela esquina dá acidente. Eu não sei o que tem ali, mas sempre dá acidente naquela esquina, né? Vou lá, aquela cidade é uma cidade violenta, acontece muita briga. Aquela cidade lá tem um índice forte de suicídios. E a gente vê assim, por que será? Bom, para os que creem, né, que buscam a fé no Senhor e sabem que é uma força espiritual, ali há uma tendência também espiritual, uma orientação que nós, criaturas, acabamos cedendo muitas vezes. O que fazer, irmão, nessas circunstâncias? Eu vejo assim que em cada cidade assim tem uma potestade assim que ela tem uma especialidade, né? E aí isso manifesta através da tradição local, enfim, dos costumes, né, que se vê. Por exemplo, lá no sul, lá nós temos muitas tradições assim, né, já oriundas desde a Guerra dos Farrapos ali, né. E em cada cidade, assim, quando ela é edificada, também tem as suas potestades e as suas maldições, né? Mas eu vejo assim que o irmão estava compartilhando a questão o que fazer, né? Quando você vai desbravando de picareta assim no asfalto, né? O que eu tenho observado é o seguinte, assim, irmãos, que eu louvo a Deus porque hoje nós temos um material que eu gostaria de citar, que é o Estabelecendo o Modelo do Monte, que ali não tem falhas, né? E se você conseguir colocar em prática ali aquele roteiro de como edificar a Igreja de Jesus na Terra, e obviamente você vai para a pessoa de Jesus Cristo nos 4 Evangelhos, você vê que começa a testificar e confirmar como Jesus edificou a Igreja dele na Terra, né? E a gente vai colocando aquilo em prática, é inevitável a vitória, né? A vitória vai ser uma consequência, ela vai vir, obviamente. Mas assim, o que eu percebo assim, a grande dificuldade que se tem encontrado assim no decorrer desta caminhada, que quanto mais você conhece a verdade, mais Deus pode abrir o mundo espiritual para a gente, entende?
Então, hoje nós estamos aí entrando para quase 2 décadas da caminhada com o Senhor, né? 17 anos, aí, quase 17 anos. E nós temos recebido muito alimento espiritual, né? De fonte confiável, que é a palavra de Deus e o ministério da palavra. E a gente percebe assim que cada vez mais Deus está abrindo o mundo espiritual para a gente, e é uma batalha muito intensa, né? As trevas chegam assim a você apalpar as trevas, né? Muitas vezes, né? Então, o que eu tenho visto assim é que muitas vezes a gente tem sido reprovado porque a gente não tem colocado em prática ali o roteiro do Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Mas a gente vê também que quando a gente se coloca à disposição para que aquele Estabelecendo o Modelo do Monte aconteça na minha vida, aí o Senhor está na frente da batalha e a gente consegue obter vitória, né? Que bênção! Vocês veem que realmente a gente passa por algumas circunstâncias, algumas situações, e é necessário a gente ter comunhão com a palavra do Senhor, comunhão com o próprio Senhor, com o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou essa comunhão conosco, né, através do seu Espírito, para que a gente possa, sim, fazer com que orar e clamar, e ali declarar território do Senhor aquela cidade, e assim poder, como é que a gente diz, tirar dali, né, porque onde há luz não há trevas. E quando entra a luz, através dos missionários do Senhor, através da sua palavra, através da propagação dessa palavra, por exemplo, está lá o De Bem com Pão entrando na sua casa nesse momento, através da TV, através da internet, e assim vai você conhecendo mais da palavra, e a luz vai chegando até você, e você é luzeiro de Deus. Quando você se enche da palavra, você reflete essa luz, e as trevas, dão linha, saem fora, porque elas não querem saber de luz. E ali vai estar sendo estabelecida a visão do Senhor. O quão importante é, né, numa cidade, a gente ver a expressão do caráter e do carisma de Jesus Cristo. A gente tem falado muito, aí falei, até esses dias compartilhando com alguns irmãos, que muitos de nós estamos preocupados em ter mais presídios. Vamos construir mais presídios, que é necessário. Vamos construir... em vez de construir uma educação cristã para que tenha o caráter, porque o caráter de Cristo tem algumas coisas que dizem assim, não roubarás, não matarás, não furtarás, assim vai. Tu imagina se a gente gastasse mais tempo, mais investimento, evangelizando, passando exatamente a formação de caráter que é vinda através do ensino cristão, através da Bíblia. Seria muito melhor que gastar investindo aí em presídios, não é não, irmão? Realmente, o melhor investimento é a prevenção, né, irmão? E a gente vê assim como está carente assim de líderes espirituais assim, que traga assim algo genuíno, porque a palavra de Deus é para prevenir o homem de viver em pecado. O próprio Deus lá no Jardim do Éden preveniu, né, trazendo aquela mensagem de prevenção para Adão. Adão, você tem liberdade de comer todas as árvores do jardim. Ali tá tudo bem ali, né? Adão ficou faceiro, então eu tenho liberdade em tudo. Mas o Senhor traz uma mensagem de prevenção também. Mas esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não toca nela, tu não come dela, tu não aceita ela na tua vida, porque certamente tu vai morrer, né? Então a gente vê hoje que o governo, a política, e infelizmente até as organizações espirituais que eram para trazer um projeto de prevenção, elas estão incentivando, né, você gastar naquilo que seria a consequência de não ter a prevenção, né? Então se observa muito organizações espirituais hoje investindo em muitas coisas que não é bíblico, né? E elas fazem assim uma utopia, envolve aquela pessoa, aquela ovelha, e aquela ovelha assim passa 5 anos, 10 anos, e já era tempo de elas ser mestres, né, na palavra, e de serem apacentadores, resgatores de almas, regadores da vida. E aí você vai falar com elas e elas não sabem de nada sobre a verdade, mas elas sabem de tudo daquilo que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então a gente percebe assim que isso é uma negligência assim, né, do povo de Deus na terra, ao invés de investir na prevenção, que é a trazer a palavra de Deus assim genuína para acrescentar vida nos corações, e estão investindo em outras coisas assim que vai redundar na verdade em nada, né? Imagina você o quanto você gasta hoje em grades, alarmes para o carro, seguro para o carro, grades para a casa, para o apartamento, sistemas de seguranças de alarme, prevenção, equipes de seguranças que estão para te auxiliar, que você aí vai contratar, pagar uma mensalidade. Imagina mais os impostos que você paga para ter segurança, né, que é da sociedade, aí, policiais, né, civil, militares, assim vai.
Fico imaginando se a gente investisse tudo isso, por exemplo, em materiais que levassem a doutrina cristã. Mas eu não sou religioso. Bom, você pode até não gostar de religião, mas certamente você gostaria de viver num lugar onde você não precisaria ter medo de que alguém cobiçasse aquilo que Deus deu na tua mão. Você não precisaria ter medo de alguém tentar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu bem-estar. Certamente você gostaria disso. E é o que nós vamos falar um pouquinho mais, aqui vou chamar aqui o irmão Marcos, continuar no segundo bloco para que a gente fale um pouquinho mais de como é viver sobre o caráter e o carisma de Cristo, sobre a doutrina cristã, que não quer empregar uma religião para você, mas quer empregar para você uma vida sem medo, sem angústias e sem amarguras. Voltamos já já no próximo bloco. De Bem com o Pão.